Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem? Gente, hoje a gente começa um novo momento do nosso programa. Estamos lançando hoje o Momento Pop, o programa Momento Pop, e hoje nós temos o prazer de estar aqui presente com a gente a nossa psicóloga, que também trabalha com o cartão Pop, a Vânia Fernandes. Ela vai falar hoje sobre a suicídio na adolescência. Tá, então é um assunto sério, né? Eu vou tentar ficar bastante séria, prometo. Então a gente vai fazer, se o Cláudio me deixar, né? Não, gente, o assunto é realmente sério, tá? Então a gente resolveu trazer a Vânia pra gente. Eu chamo ela de Cacau, gente, então vou falar Cacau algumas vezes, né? Então, assim, ela vai falar sobre esse assunto e mais alguns assuntos que a gente já conversou antes, e ela vai trazer para nós esse como é que está sendo essa situação nesse ano, em tudo que está acontecendo. A gente precisa saber o que a gente pode fazer enquanto mãe, enquanto pai, enquanto escola, enquanto, né, trabalho. Cuidadora, a gente vai perguntar para ela vai responder. Na verdade, eu vou deixar ela bem à vontade, porque é um assunto que ela domina, né? Então a gente vai ouvi-la e ver o que a gente pode fazer pelos nossos jovens. Porque tá desvergonhoso, tá uma coisa absurda. A gente está perdendo crianças para uma coisa diabólica, uma coisa ruim, uma coisa de cabeça, não sei. Ela vai explicar para a gente por que está acontecendo tantas coisas assim. E hoje eu quero falar com a Vânia Fernandes. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Momento Pop, Vânia. Obrigada. Então, Vânia, me fala sobre como é que tem chegado a esse ponto. Porque a gente tem visto tantas notícias ruins sobre os nossos jovens, né? Às vezes é o vizinho, às vezes é o colega, às vezes é o amigo, às vezes a gente não conhece e está acontecendo direto. Isso é geral, a gente vê fora do país, a gente vê aqui no país, às vezes assim, do lado de casa, às vezes. Então, o que tu tem para nos dizer sobre isso? Bom, antes de a gente falar do suicídio, a gente tem que falar da depressão, né, Eliane? Porque o suicídio, ele está sempre ligado a uma determinada situação. Então, a depressão é uma das maiores causas, né, de suicídio, independente da faixa etária de idade. Uhum. Então, assim, em algum momento, as crianças, na sua fase inicial, quase a maioria delas passam por um período de depressão, né? E o que acontece? Não se percebe, né? A maioria das vezes não se percebe. Na adolescência também não se percebe, porque o adolescente tem muito uma dinâmica de mascarar isso. Então, tudo na adolescência é rebeldia, tudo na adolescência é falta de vontade, tudo na adolescência é para chamar atenção, né? Funciona mais ou menos nessa linha. E lembrando também que os profissionais, eles também não estão preparados para identificar uma questão de risco de suicídio ou numa criança ou num adolescente, né? Há pouco tempo, aí em Porto Alegre, uns 5 anos, 6 anos atrás, a gente teve a situação de uma menina de 8 anos aí que subiu no telhado da casa para tentar se atirar, né? Aí, sendo feita uma busca do que estava acontecendo, eles foram ver que os pais passavam a maior parte do tempo trabalhando do que com essa criança, né? Então, aí a gente já começa a perceber que lá na infância a criança já começa a sentir necessidade de alguma coisa, que às vezes ela também não sabe explicar. Então, ela não é que ela suba lá no telhado automaticamente porque ela vai se atirar e quer morrer. Não, ela sobe lá até para poder chamar a atenção desses pais, num sentido de pedir socorro, só que esses pais não compreendem, eles não entendem isso. Lembrando também que o pediatra, que é responsável por essas crianças, por esses adolescentes, né, porque tem uma faixa etária da pré-adolescência que é o pediatra ainda que é responsável. Então, a grande parte deles também não tem assim, essa dinâmica de identificar numa criança, né, uma questão depressiva ou até mesmo uma ideação suicida, né, porque o suicídio, ele é a ideação, o planejamento e as tentativas, né, nem todo mundo que tenta o suicídio, independente da faixa etária, consegue o resultado, né, vai levar à morte. Então, assim, quando tu vai fazer um levantamento desses adolescentes, destas crianças, tu percebe que um grande índice
de depressão nestes. Aí tu daqui a pouco vai me perguntar, tá, mas Vânia, como é que eu sei que é depressão? Como é que vai se perceber isso? Onde a família vai identificar? Onde os pais vão identificar? Quando uma criança tem indícios de depressão, normalmente tem choro muito extenso, chora bastante. Uma criança depressiva chora bastante, o que não é normal de uma criança, porque às vezes tem a normalidade. Tem criança que é sempre bem chorona, mas tem crianças que não estão acostumadas a chorar. Chora com bastante frequência. As crianças deixam de brincar com alguns brinquedos que elas gostam muito. Elas tendem a se isolar. Elas têm pensamentos catastróficos. Crianças com idade de 7, 8, 9, 10 anos. Eu iria te perguntar justamente isso. Que idade que deveria ser, os pais devem estar mais atentos? A partir de que idade e até mais ou menos que idade que essas reações acontecem? Qual é o período da pré-adolescência, digamos assim? Bom, a criança a gente tem que observar ela o tempo inteiro, né? Os pais conhecem seus filhos, então se eu tenho uma rotina com uma criança do dia a dia, porque assim, tem crianças que são mais quietinhas, né, Eliane? Bom, o meu filho é mais quietinho, mas repentinamente essa criança para de ser quieta, ela passa a ficar mais agitada, ela tem lapso de memória. Quer falar alguma coisa, daqui a pouco ela esquece. Vai falar alguma coisa, esquece, né? Pode estar associado a isso também. Então, assim, não tem como a gente identificar e saber, assim, como prevenir, né? Principalmente com crianças. Com adolescente fica um pouco mais fácil, mas com crianças é mais difícil, é mais complicado. Porém, a gente percebe essa questão quando a gente vai fazer uma análise com a família. Normalmente, famílias desorganizadas tendem a ter filhos com algum tipo de problema. Desorganizados também. Né? Então, ali começa as primeiras questões. Criança com depressão, um grande risco de suicídio. Crianças que foram abusadas, por exemplo, que sofrem abusos, né? Crianças que na escola sofrem bullying, não falam em casa, porque essas famílias são disfuncionais, não sabem perceber essas crianças. Quantas vezes esses pais estão em casa e essa criança senta ali e diz assim, pai, eu quero te mostrar uma coisa, agora não posso, depois. Mãe, depois, tudo depois. Né? A criança é naquela hora, o que a criança está sentindo é naquela hora, principalmente as crianças. O adolescente ainda, depois ele vai saber explicar, mas a criança não, a criança vai acabar esquecendo, porque é muito momentâneo, né? O adolescente já não, o adolescente vai chegar e vai falar, tu vai dizer depois, pode ser que ele se chateie e não queira o depois, mas ele vai saber falar se tu insistir e conversar. Só que temos problemas muito grandes nas famílias, que é o seguinte, quando uma criança de 9 anos chega e diz assim, que vontade de sumir de casa? Tem que ficar atento. Fica atento. Normalmente os pais têm mania de dizer assim, então tá, vai ali, abre o roupeiro, pega as tuas coisinhas, bota dentro e vai. Se tu acha que é fácil assim. Não deve fazer isso. Não, jamais. Por que tu quer sumir de casa? Acolhe essa criança, senta aqui, por que tu quer sumir? Vamos sumir eu e tu? Né, mãe? Vamos sumir, eu vou sumir contigo, posso? Porque tu vai estar dando segurança para essa criança, né? E a gente faz de conta que não ouve. O adolescente, por exemplo, né? O adolescente, ele bate porta, ele começa a ter autolesões, se corta, começa a se cortar, muitas vezes os pais não percebem. O adolescente começa a matar a aula. O adolescente começa a ter dificuldade na escola de desrespeitar as pessoas, os professores ou outros tipos de autoridade. Esses adolescentes passam a se isolar bem mais, deixam de fazer coisas que sempre estão acostumados, para não fazem mais. Então, assim, esses pais têm que ficar atentos. Tem que estar prestando atenção o tempo todo no filho. Porque o que eu vejo hoje em dia, assim, que a maioria... As famílias já não se constituem daquela maneira de casamento e um pai só. Às vezes tem 3, 4 filhos com vários homens ou vice-versa com as mulheres, né? As famílias hoje em dia são muito misturadas.
Entendeu? Então, assim, o que esse adolescente, essa criança, enfim, muitas vezes quer realmente chamar atenção. E a gente, enquanto pais, a rotina do trabalho. Isso. Aí eu vou perguntar para ela a pergunta que não quer calar. O que a gente faz? Porque, tipo assim, tu tem que trabalhar. E aí o teu adolescente, o teu filho menor, precisa da tua atenção. Como é que faz? Me explica, Vânia. Me explica. Eu já ia falar Cacau de novo, mas é Vânia e Cacau, tá? Então, todos nós, né, eu também, enquanto profissional, também tenho uma rotina de trabalho. Todos nós temos uma rotina de trabalho. Só que nós, enquanto seres humanos, a gente esquece de nós, do meu eu. Eu me esqueço de mim enquanto pessoa, tá? Enquanto mulher. E quando eu faço isso, eu me esqueço de mim enquanto mãe. E em algum determinado tempo eu vou esquecer de mim enquanto profissional. E se eu der conta de mim, eu vou conseguir dar conta de um tempo para esse adolescente, para essa criança. Porque para uma criança, o tempo 10 minutos é uma eternidade, gente. 10 minutos para uma criança de 6, 7, 8 anos é muito tempo. É qualidade, né? Tu senta com ela para corrigir, ou, mesmo que a gente não saiba, às vezes tu não sabe o tema da escola. Tanto tempo que tu saiu da escola, tu não vai conseguir dar conta. Mas o ato de tu sentar com ela, folhear o caderno dela, poder dar um elogio, poder fazer uma pergunta, isso já é dar uma atenção. Mas hoje em dia não tem mais isso. Nós temos um fator desencadeante agravante, que é a mídia, gente. O celular, o computador, o tablet. Quantos pais chegam do seu serviço, largam o tablet na mão do filho porque não querem ser incomodados e querem assistir a novela? Novela das 8. Ou propriamente ficar no celular também, né? Também, ficar no celular também, com certeza. Isso é a grande maioria. Sim. Aí a gente vai começando a deixar os nossos filhos de lado. E aí a mídia vai mostrando para a criança que ela não é nada, muitas vezes, diante dos pais. E sim, ela é muita coisa com um tablet na mão, com um telefone celular na mão, jogando. Ou seja, estamos criando crianças e adolescentes alienados a uma mídia. É verdade. Né? Então... Gente, a conversa vai continuar. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Momento Pop. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Então, meus amores e minhas amoras, voltamos com uma entrevista top. Está sendo maravilhoso aqui ouvir a Vânia. Ela está falando sobre suicídio na adolescência e a gente está bem interessado nesse assunto. Nós encerramos outro quadro falando da mídia e dos nossos adolescentes e crianças. A Vânia vai continuar falando nesse assunto, agora explicando mais, explanando mais para nós, porque nós temos que aprender a lidar com os nossos adolescentes, com os nossas crianças, para que nós possamos ajudá-los. E eu sempre falo, Vânia, até tu me corrige, às vezes a gente tem pessoas do lado da gente com depressão também e a gente não se dá conta. Eu gostaria que tu me explanasse também um pouquinho sobre isso, além da... Porque eu trabalho muito com adolescente também, né? Sim. Eu tenho... As funcionários são a maioria adolescente e o dia a dia aqui a gente vê, né? A minha experiência já me mostra alguns traços assim, que eu consigo reconhecer. Mas o que o pessoal de casa pode reconhecer no vizinho, na amiga, sabe, na colega de trabalho? Porque hoje em dia, sim, agora vai começar a temporada de verão, né? Sim. Então as pessoas vão trabalhar com muito adolescentes, muitas pessoas novas, enfim. Dá umas dicas, vê para nós como é que tu poderia ajudar a gente a ajudar as pessoas. Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar. Voltando na questão anterior ali um pouquinho, né, que a gente estava falando, né, na questão do suicídio, né, infanto-juvenil, né, que tanto as crianças tendem a
tentar cometer, assim como os adolescentes. Vamos falar de quais as tentativas, tá? Normalmente, as crianças, os adolescentes ali, numa faixa etária de entre 10, 14 anos, 15 anos, normalmente eles não vão planejar um suicídio tipo enforcamento, né? Sim, eles vão logo na questão da autointoxicação, né? Vão pro veneno, né? Quando eles estão muito disfuncionais, eles acabam indo pro veneno. Nem é medicação que eles ingerem, sim o próprio veneno, porque quando eles pensam no suicídio em si, eles fazem isso, né? Então, o que eu queria chegar, né, nessa situação de como? Porque assim, às vezes, como a gente estava tentando falar anteriormente, as famílias não identificam, assim como o vizinho não identifica que alguém perto da casa dele, ou do lado dele, ou no trabalho, em qualquer ambiente, tem alguém com depressão. O que a gente precisa compreender, principalmente com os adolescentes? Que hoje o índice de suicídio na faixa etária entre 14 e 19 anos é muito alto, Eliane, né? Tudo começa lá na infância. A infância vem trazendo toda essa bagagem. Lá na infância começam-se os primeiros sinais de depressão que ninguém percebe, todo mundo acha que é frescura de criança. O famoso problema de nervos, que os pais dizem, essa criança tem problema de nervos. Ninguém tem problema de nervos. Se a gente tivesse problema de nervos, teríamos a esclerose múltipla, outras coisas que estão associadas a isso. Então, o problema de nervos de antigamente era crianças ansiosas. São crianças com ansiedade e que não é tratado e futuramente vira a questão da ansiedade generalizada, né? E dependendo se essa família, que nem a gente falou, é disfuncional ou é desorganizada, pode fazer com que essas crianças se tornem crianças bipolares, por exemplo, né? Em função dessa desorganização. Como identificar um adolescente com depressão? O adolescente normalmente tem aquela coisa assim, o dia que eu não estiver mais aqui, tu vai ver. Chantagem. Isso. Então o melhor é eu morrer mesmo, né? Porque eu não faço diferença nessa casa. E aí o que os pais falam? Tu acha que é fácil? Então vai lá e te mata. Não tô nem um pouco preocupado. Tu vai fazer quando? Vai fazer hoje? São coisas que a gente não deve dizer. Por quê? Quando acontece, a gente diz assim, por que ele não me falou? Eu nem percebi. Mas não sei o quê. Poxa vida o quê? Se os pais estão colocando uma máscara, estão se vendando e não estão percebendo. Quando o adolescente comentar em casa, eu quero sumir, presta atenção nesse adolescente. Por que tu quer sumir? De que forma eu posso te ajudar? Por que tu tá pensando deste jeito? O que tá acontecendo? Acolhe, dá um acolhimento, passa uma segurança, vamos enfrentar isso junto, né? Mas não é isso que o adolescente ouve. Mas é isso que o adolescente quer ouvir. Mas os pais fazem o quê? Bem ao contrário. Ao contrário, às vezes reforçam. Quando eles dizem assim, vou arrumar minhas coisas, vou sumir de casa. Para que eu vou arrumar as coisas para ti. Né? Se são pessoas adultas que tu consegue identificar que são uma questão de birra, né? 23 anos, 24 anos, aí tu diz, vou te ajudar, mas é aquela coisa, é momentâneo. Tu vê que passa, né? E a gente percebe que esses adolescentes, eles estão sempre deprimidos. Estar deprimido é diferente de estar triste, tá? Porque a tristeza, ela passa muito rapidamente. A pessoa deprimida não, ela vai ficando e vai ficando cada vez mais, né? Bem mais deprimido. Temos fatores desencadeantes, além da mídia que eu te disse, a questão do celular, o alto consumo de uso de drogas, porque a gente tem crianças, o nível de crianças com idade entre 8 e 10 anos usando e servindo de mula é muito grande, principalmente no litoral norte. Onde eu estava morando por último, eu cansei de presenciar assim, cenas horríveis com crianças com 10, 11, 12 anos usando e vendendo. Então é complicado, a gente sabe, isso é um fator, né? Normalmente essas crianças vão para a rua porque estão inseridas em famílias desorganizadas, disfuncional, né? Que não estão nem aí. Às vezes os pais são depressivos, são doentes também, então acaba colaborando para que tudo isso aconteça, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar que a gente precisa tratar as nossas crianças para evitar que os nossos adolescentes sejam depressivos e venham cometer o suicídio. Lembrando que nem todo mundo que tenta consegue,
mas, né, a gente precisa evitar isso. A pergunta anterior que tu me fez, como a gente vai perceber, né, uma pessoa, ou no trabalho ou qualquer outro lugar? A pessoa às vezes diz pra ti assim, tô cansada dessa vida, tô cansada disso, não aguento mais. Ai, frescura, tu tá cansada, capaz, olha só, tu tem uma vida boa. A gente não adianta a gente dizer pra uma pessoa que tá com depressão, que tá dizendo que tá cansada da vida, que ela tem uma vida boa. É verdade. Não adianta, porque se a vida dela fosse tão boa, ela não estaria tão cansada, ela não estaria esgotada, né? Uma tristeza muito grande, tá acostumada a ver aquela vizinha sempre alegre, passa 15 dias, aquela pessoa tá com uma tristeza muito consistente, passou 15 dias, 20 dias, continua, alguma coisa tem de errado, vamos chamar, vamos acolher, olha só, quem sabe procurar ajuda de um profissional, às vezes inicialmente eles não querem, mas tu pode começar a conversar, incentivar, olha, é importante, tu é minha vizinha, eu gosto muito de ti, amanhã eu posso precisar de ti, tu não está mais aqui, vamos procurar uma ajuda, eu vou contigo, sabe? Ajudar a pessoa a procurar, né, uma saída. Até porque, assim, Vânia, o que é... Eu passo muitas vezes, assim... Porque eu sou muito procurada por pessoas parecidas com essa situação. Uhum. Porque eu tenho uma clínica e a gente trabalha com isso, e a gente tem psiquiatra, aqui a gente tem psicólogos, né? Uhum. E... Então, assim, eu geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, eu sempre falo, eu até vou te perguntar também sobre isso, se a minha orientação é certa. Por quê? Eu, na minha... sem muita experiência, assim, mas eu acho sempre assim que a pessoa deve procurar um profissional primeiro da psiquiatria. Por quê? Porque tem graus de depressão que precisa ser estancado com medicamentos. Estancado não digo, mas minimizado. E logo após entrar com um processo com tratamento psicológico. Por quê? O psiquiatra ele vai dar medicação. Beleza, tu vai tomar medicação, tu vai te sentir até melhor. Mas quem vai ajudar a resolver as questões interiores é o psicólogo. Então, até tu me corrige se eu estiver errado. Então, quando eu faço alguma orientação, é essa a minha orientação para as pessoas que me procuram, que não são poucas. E não é porque assim, querem consulta de graça, não é. Eles querem o socorro. Socorro, eles estão pedindo socorro. Quando eles vêm te procurar, um pedido de socorro. E eu já faço essa minha orientação. Gente, não quer vir na Essencial, vai em outro lugar, mas, por favor, tem vários psicólogos na cidade, tem vários psiquiatras, porque isso realmente está levando... É a doença do século. Sim. É a doença que mais mata e é a que mais vai matar. Então, assim, se você não estiver preparado para lidar com esse tipo de situação, você não é obrigada a saber lidar. Mas pensa nessa coisa que a Vânia falou, de ajudar a pessoa a procurar uma saída, a procurar um profissional da área, entendeu? Porque ali o psicólogo vai fazer com que a pessoa entenda o que está acontecendo, o porquê que tu está chegando naquela situação. Que eu não tenho preparo nenhum para isso, eu não sou psicóloga, e as pessoas que estão na tua volta não são obrigadas a saber, mas se te disser assim, vai atrás de uma ajuda profissional, o psicólogo vai encaminhar, se for o caso, para o psiquiatra e vice-versa. Aqui eles trabalham muito assim. Então, a gente... É correta essa minha orientação, Vânia? Sim, é correta, Eliane, porque assim, hoje em dia a psiquiatria e a psicologia trabalham juntos, né? Nem todo mundo que vai fazer terapia, que tem depressão, vai precisar da medicação. Tem pessoas que nem vão precisar da medicação, mas a grande maioria, quando vão procurar, já estão no extremo. Então, a medicação, ela é uma parceira para ajudar a buscar resultados mais rápidos, digamos assim, no sentido de que a pessoa se organize um pouco melhor, né? Então, assim, antigamente não, antigamente existia uma grande separação entre a psicologia e a psiquiatria. Hoje não, hoje a gente sabe, tu tem que tomar medicação, mas tu também tem que fazer terapia, porque se tu não fizer terapia, em algum momento tu para de tomar medicação, vai voltar tudo de novo, porque a pessoa precisa compreender o que acontece com ela, por que isso aconteceu. Às vezes estão referente a traumas até da infância, né, Eliane? Coisas que aconteceram lá atrás, pessoas que passaram por abuso. Nunca dividiram isso com ninguém. Isso é uma coisa que em algum momento começa a bater na porta ali, e começa a atrapalhar a rotina da pessoa no trabalho. Por quê? Porque qualquer coisinha que possa arremeter essa informação ou essa lembrança do que aconteceu já é motivo para que a pessoa se diminua. Por exemplo, tu tem as tuas funcionárias, tu sabe, quando tu recebeu elas, a capacidade de discernimento de cada uma delas. Daqui a pouco alguma delas para de render.
alguma coisa está acontecendo, porque a pessoa pode estar com algum problema e a tendência é não falar. O risco de suicídio entre mulheres e homens é grande. Porém, existe uma diferença assim. Mulheres têm mais tentativas. Homens têm mais execução. Então, elas tentam mais e chegam no resultado final menos. A tendência é ser menos. Em compensação, os homens não. Quando eles decidem, eles conseguem. Grande parte deles, digamos, de 10, 8 conseguem. Né? Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Porque tu para assim para pensar, meu Deus do céu, os problemas vão me engolir. Eu vou ser bem sincera, eu já tive depressão. Já tive depressão profunda. E a gente se sente tão pequenininho, tão nada, que não adianta vir em psicóloga na hora ali, gente, enquanto tá... Nunca pensei em suicídio, graças a Deus. Mas eu tive a depressão e isso faz muitos anos, faz mais de 20 anos que eu tive. E isso aí, tu acaba assim, tu só quer ficar no teu mundinho, aquela coisa. Tu para pra pensar assim, como é que sai dali? Como é que tu vai... Tem que ter alguém que te abre o caminho. Isso. Aqui assim, as pessoas têm mania de pegar, achar que as pessoas que estão com depressão é assim, chega lá e diz para elas, domingo tem o aniversário do fulaninho, vamos lá que tu vai ficar bem. Gente, quem tem depressão, ela não quer ir no aniversário do fulaninho. Ela não quer ir na festa. Ela quer fugir de tudo isso. Então, o profissional, o psicólogo, ele vai conseguir fazer... Porque assim, os psicólogos de 20 anos atrás têm uma abordagem diferente dos psicólogos de hoje, né? Era uma abordagem mais psicanalítica, mais ouvia do que... Hoje não, hoje a gente tem uma abordagem na área da psicologia e hoje temos a TCC, uma área muito boa, que traz resultados mais rápidos, porque a TCC vai direto no problema. E ali começa a ligação com o profissional e o cliente ou o paciente, né, facilita e quem está passando por essa situação, dependendo do vínculo que constrói com o profissional, consegue às vezes em 2, 3, 4 atendimentos já dar um up assim, ressaltando que a autoestima é a primeira coisa que baixa, né? A autoestima vai pelo ralo, assim. E não adianta tu pegar aquela pessoa e levar lá no salão de beleza, transformar ela e achar assim, agora tá tudo certo, resolveu o problema da depressão. Não resolve. Precisa ajudar essa pessoa a encontrar os significados, precisa ajudar essa pessoa a modificar os pensamentos negativos. Porque ela passa a ter... É uma tríade cognitiva, né? A visão que ela tem dela, dos outros e do mundo. Né? Passa a ficar toda distorcida. Então tem que começar a organizar primeiro a visão que ela tem dela mesma, depois a visão que ela tem relacionada ao outro e aí depois ao contexto, ao social, ao mundo, né? Então tem que ir fazendo um ajuste. Se a gente não fizer esse ajuste, a gente não consegue ajudar as pessoas. Então, hoje a gente está no primeiro programa Momento Pop. Eu tô assim, eu adoro esse assunto, né? Eu adoro em questão assim de conhecimento, eu gosto mesmo. Então a gente vai encerrando por aqui e voltaremos em outro momento. Vou convidar a Vânia novamente, porque nós temos muito assunto ainda, gente. Esse assunto não se resume em meia hora. É extenso. Então, assim, eu quero agradecer muito, Vânia, a tua presença, tá? Seja muito bem-vinda à Essencial Saúde, ao nosso Momento Pop. É a nossa primeira entrevistada. Então, assim, gente, muito obrigada. Falando sempre, né, que o nosso patrocinador é o Cartão Pop, como está ali atrás do nosso cartaz. Está ali as informações. Quem quiser maiores informações pode chamar a Tiele no 995969710 ou no 36846911. E agradecer ao Tendência, né, que a gente está aqui porque eles estão aqui também. Então a gente fica muito feliz e voltaremos no próximo momento. Momento Pop.